Quando falamos em encontro de almas, o processo da essência de cada um, que reside no interior, no espírito, a própria alma, essas reuniões que acontecem nos lares, elas têm todo um propósito ligado à missão de cada ser, quando se mistura nesse convívio familiar. E se falamos em encontro de almas, que deveria ser um encontro belo, fantástico, harmonioso, de saúde, de boa convivência, de boa vizinhança, mesmo junto dentro do mesmo lar, é questionado por pessoas, famílias, por clientes, o porquê que nem todos os lares existe exatamente o bom convívio. Dessa forma é que entram as grandes importâncias das diferenças que cada ser traz dentro de si, que é a sua memória inconsciente, é a sua carta de vidas passadas e também a carta do propósito dessa existência por estar nesse lar, nesse convívio. E quando se tem diferença, justamente veio se curar isso. Pessoas que são mais calmas, outras mais tranquilas, outras mais bravas, outras mais irritadas, outras trazem convívios de doenças, de situações, de coisas agravantes ou anomalias. Quando se colocam em patamares de pessoas piores ou melhores do que elas, essa comparação cria, às vezes, um desmerecimento, um incontentamento e a boa convivência se esvai, não ocorre. Então, dentro da psicoterapia, da psicologia transpessoal e da constelação familiar, é justamente esse agregamento de informações que é trazido quando pessoas nos procuram para entender o porquê eu não me dou bem com tal familiar. Por que eu não me sinto bem na frente do meu pai, ou perto da minha mãe, ou com minha cunhada, meu cunhado, não importa o grau familiar. Quanto mais se convive e se atritam ou se esfregam de algum tipo de convivência, maior é a possibilidade de perceber se há espinhos ocorrendo aí. E aí que é preciso então analisar através da psicoterapia, através da consulta, do processo regressivo, da constelação familiar, onde se colocam os seus devidos lugares e o porquê estão ali, as situações que estão sendo depuradas ou atritadas. O objetivo de descobrir de onde que é a fonte desse desentendimento. Se está nessa infância, no começo dessa existência, num atrito trazido lá do inconsciente, de um processo ancestral que a gente chama de vidas passadas, e aí então curar dessa fonte, fazendo o quê? Um desbloqueio disso, para que esse trauma existente, essa sintonia passada, não continue afetando de uma maneira que possa causar dor no hoje. A pessoa, dentro de uma psicanálise, dentro de um processo constelatório, ela começa a entender o seu lugar e criar uma aceitação, uma reação e um despertar. Esse despertar vai causar não somente em si um equilíbrio, como também em quem se convive, porque todos os procedimentos, inclusive convivências, são temporárias. Um filho fica até certa idade na casa dos pais. Mas os relacionamentos, que é o casamento, que é a parte de enlace, aí não existe algo predeterminado que seja temporário. É para ser eterno, porque a família é o foco central ligado ao Criador. Então, nesses casos, que se torna mais complicado a análise devido a dois seres casados, que se atritam, aí é preciso entender o porquê e quando tem a aceitação, aí há o remédio, que é a cura. E caso contrário, como acontece em muitos lares, há a separatividade, não terminando aquele ciclo que se comprometeram tanto em processos de promessas terrenas, assim como aquilo que era objetivo do que ficou não terminado em vidas passadas. Falando de almas sincronizadas e que estamos em um mês onde que é saudado a parte de almas enamoradas, também tem o processo de quando uma pessoa conhece a outra,
E para adentrar nessa embarcação é preciso ter uma certeza grande para depois tirar o pé do cais e não se distanciar disso e depois querer voltar e não há mais tempo para isso. Então, nos convívios de namoro, de noivado, de casamento, existe todo o vislumbre, o empolgamento, as ilusões, a aparência externa que são levadas em contas e as pessoas não se apercebem que na alma, que é o chip, que é a parte interna, que é a essência, ali que está todo o objetivo entrelaçado, quase que ocultamente, e as pessoas vão descobrir isso depois de estarem dentro da embarcação, seja um casamento, ou um namoro, um noivado. E aí descobrem que a alma que seria gêmea, às vezes é a própria algema. Então, dessa forma, é preciso analisar tudo isso dentro de um foco familiar, de um foco de almas sincronizadas. Por isso que a família, que é esse aglomerado de seres que se unem desde o namoro até o casamento para ter um lar, filhos e assim por diante, seja um elo de encontro de almas sincronizadas para o bem comum.